Eu estou na área de inovação já tem pouco mais de 10 anos. Eu sei bem esse lance da mudança que a gente está falando, quanto custa, quanto difícil é, né? E aqui, que as empresas sejam mais humanas, é tudo que, né, o livro de vocês fala, apresenta, vincula com resultados. Daqui a pouco a gente também pode falar aqui, vocês puderem trazer resultados sobre, né, essa humanização das empresas, vai ser ótimo. Mas eu queria trazer outra pergunta, né? Porque para quem está nos ouvindo, chegou agora, ouve aqui, o Código Feminino da Liderança. Esse Código Feminino funciona só para mulheres ou não? Essa é uma primeira pergunta. E o segundo, vamos quebrar esse código? A gente consegue quebrar esse código aqui, trazer alguns parâmetros, ou como vocês chamam lá no livro, os arquétipos, né? Definir esses arquétipos. Será que a É, gente consegue? Podemos vamos trazer lá. isso? Eu queria só começar com uma frase, Paty, você vai continuar, mas eu queria começar com uma frase. O código, né? Quando a gente fala de código, dessa palavra, o código é aquilo que dá certo, né? Quando a gente coloca lá o código no nosso cadeado, né? Ele abre, né? Então, o título do nosso livro não veio por acaso, mas ele veio trazendo essa palavra código porque é uma descoberta, né? Uma coisa que você faz, que dá certo e que você repete. Então, é por isso desse nome, né? E ele é um código feminino, mas ele pode pertencer a homens e mulheres. Aí eu vou deixar a Patrícia falar, porque eu que interrompi ela dessa vez. Ó, já ampliamos, já, né? A gente já É, amplia aqui nossa audiência. Pessoal, né? Isso aqui é só para mulher, não vou assistir, não vou Não. escutar. Pode não, mas é continuar com a gente. exatamente. Porque o título, por mais que ele tenha soe um movimento feminista, né, de defender esse lado das mulheres, ele tem absolutamente, não é uma questão de gênero, ele é uma questão de características, né? E dentro desse estudo que resultou o livro, que foi de estudos, pesquisas e entrevistas que nós fizemos com diversos líderes de diversos segmentos, a gente identificou características que a gente acredita que sejam fundamentais para esse líder humanizado que precisa atuar nesse novo cenário, né? E essas características são características que tanto homens quanto mulheres podem ter. Então, ele é inerente ao gênero, né? Então, tem até uma pesquisa que a gente cita no livro que mostra isso muito bem, né? Então, foi feita uma pesquisa na Universidade de Cambridge que foi a maior pesquisa feita já sobre o tema sensibilidade, né? Foi pesquisado com 50 mil pessoas quem era mais sensível, homens ou mulheres. Então, foi feita essa pesquisa e o resultado foi o seguinte: mulheres são mais sensíveis que os homens. Entretanto, não existe nenhuma diferença genética que comprove que mulheres sejam mais sensíveis que os homens. O resultado disso, a sensibilidade se dá pela questão social. Então, as mulheres desenvolvem uma sensibilidade maior por conta do meio e da forma como elas vivem e sobrevivem. Então, isso está muito relacionado ao ponto que a gente traz. E até a questão hoje, não tanto, mas muitas mulheres no passado que precisaram assumir posições de liderança provavelmente tiveram de se afastar das suas principais características que estivessem ligadas ao seu arquétipo feminino para assumir aquela posição que em um determinado momento era demandada. Então, o que a gente traz hoje, a gente provoca, é que quem já precisou esconder, que resgate essas características, porque isso tem muitas pessoas, e eu vejo isso no trabalho que eu desenvolvo de líderes aqui dentro do meu trabalho, e de pessoas que não têm, que podem desenvolver. Então, isso ele é independente, que sejam de homens e mulheres. Então, acho que esse é um ponto que ele é amplo. Então, o código feminino é só, como a gente falou, está ligado ao arquétipo feminino, aquilo que é ligado ao feminino, mas independente de gênero. E é interessante também que a gente verifica nas pesquisas que existem muitas mulheres que não têm esse código, né? Muitas mulheres que continuam extremamente duras, que continuam praticando uma gestão que não é essa gestão que a gente está falando. Então, isso a prova aí do que a Patrícia colocou, né? Não é uma questão, primeiro que pode ser desenvolvida, eu acho que essa é a melhor notícia, né?
você poder desenvolver o seu time, desenvolver a sua liderança, e sem tendenciar isso para homens ou mulheres, mas olhar dentro do escopo de pessoas que você tem, quais delas têm as características essenciais e o menor gap para serem desenvolvidas. Isso é a base de qualquer desenvolvimento de carreira dentro das organizações. Então, é por aí, é a gente entender que a gente tem um universo de homens e mulheres e que a gente precisa descobrir qual deles tem ou pode desenvolver esse código de liderança. E aí, só trazendo assim, o que a gente colocou, a gente elencou 5 atributos, 5 características que a gente identifica como sendo essas principais características desse novo líder, né? Então, a gente traz a flexibilidade, que está ligado muito a essa característica que o líder precisa ter de ser rápido, ágil, de se moldar, se estruturar e de ter a mobilidade de se ajustar, a flexibilidade que você precisa ter para enfrentar os novos problemas, né? A sensibilidade, né? Então, ser sensível não está ligado a você ser frouxo, a você não cobrar, mas está ligado a você a ter um olhar individualizado, ter uma escuta ativa, de conseguir entender o que você pode extrair de melhor de um, do outro, como você pode cobrar mais do um, a forma como você vai ter de falar com um ou com o outro. Então, ter essa sensibilidade, né? É confiança. Então, a confiança é uma característica que você precisa, antes de você transmitir para o outro, você precisa incorporar essa confiança, né? Então, você precisa se apropriar muito dessa confiança para, a partir daí, você projetar essa confiança no outro, né? Então, nada mais positivo para um líder que transmita confiança e consiga engajar todo o time para seguir na direção uma vez traçada, né? A outra é a comunicação, né? Então, e o que acho que o que a gente cita no livro, a comunicação é uma das características fundamentais para todo e qualquer líder, né? Você pode ter todas as outras 4 que a gente cita aqui, mas se você não tem a comunicação, você não chega em lugar nenhum, né? Então, a comunicação está na sua forma de se comunicar, para trazer a mensagem efetiva, fazer com que aquilo que foi combinado, aquilo que seja acordado, seja executado, né? E, por último, a gente tem a intuição, né? E que a intuição não está relacionada àquela vozinha que você escuta do além, mas está muito relacionada a soma de experiências que você vai adquirindo e a capacidade que você tem de ler os sinais, né? E a gente cita ali no livro um exemplo de um psicólogo que fala de gestão de risco, né? de tomada de decisão, né? E aí tem um exemplo lá no livro que a gente fala de um bombeiro-chefe que entrou com todo o seu time dentro de uma casa que estava pegando fogo, e segundos depois que ele entrou, ele mandou todo o time dele sair, e poucos segundos a casa veio abaixo, né? E aí esse psicólogo chegou fazendo essa pesquisa com ele, perguntando o que foi, e falou assim, eu tive a intuição, meu sexto sentido fez com que eu fizesse com que eu evacuasse a casa. E depois, vindo, conversando, o que foi identificado? Que, na verdade, ele começou a ler os sinais de que o fogo estava se comportando de uma forma diferente, que não era do jeito que eles estavam esperando, e que essa leitura que ele fez, ele percebeu rapidamente o risco que eles estavam correndo, né? E aí fez com que ele tivesse a atitude de evacuar a casa, né? Então, assim, de uma forma muito rápida, a gente fala que essas são as 5 características que a gente traçou, segundo o nosso olhar, a nossa visão e a nossa pesquisa, como sendo características assim fundamentais para esse líder.